Você sente que vive de dieta? Troca pão por torrada, suco por refrigerante zero, brigadeiro por pasta de amendoim, entre outras trocas que você vai vendo ali pelo mundo fitness e vai seguindo e fazendo essas trocas. Mas parece que o bendito do ponteiro da balança não se mexe. Ou pior, às vezes ele até se mexe. Você emagrece, perde peso e depois de um tempo volta a engordar tudo de novo. É um problema muito comum que, na verdade, é um erro que 90% das pessoas fazem e que acaba frustrando um pouco, gerando realmente uma insatisfação em relação a tudo isso, tá? Então, se você faz parte desse público, dessas pessoas, fica aqui que hoje a gente vai conversar sobre isso e eu vou te dar algumas dicas. Oiê, eu sou a Daniela, sou nutricionista, trabalho exclusivamente com emagrecimento feminino, tá? Então vamos lá, vamos começar. O que pode estar acontecendo que está causando essa situação toda? Inicialmente, é possível que o primeiro problema seja você estar se apegando muitas calorias e poucos nutrientes. Só que os nutrientes no emagrecimento, eles vão funcionar ali muito próximo ao que um operário, um conjunto de operários, faria em uma fábrica. Então, para a fábrica funcionar, andar, a gente precisa que os operários estejam ali todos alinhadinhos trabalhando. O mesmo vai acontecer no emagrecimento. A gente precisa dos micronutrientes muito bem alinhadinhos para que seja efetivo esse emagrecimento, tá? Então, é possível que você esteja ali até acertando nas calorias, mas pode ser que exista essa deficiência de nutrientes que estejam travando o seu emagrecimento, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que pode estar acontecendo, você pode estar se sabotando sem saber em relação às calorias. Então, você pode estar fazendo trocas que possam parecer saudáveis, possa parecer realmente ter uma composição alimentar muito melhor, mas em termos de calorias, esse alimento pode ser mais calórico do que o que você deveria estar consumindo no momento, tá? Então, esse é o segundo ponto que pode estar causando esse erro. Terceiro ponto, pode ser que você já deu esse estímulo inicial de emagrecimento para o seu corpo, você perdeu ali aquele peso, mas o seu corpo estagnou. Isso acontece quando o nosso corpo ele entende, opa, estamos em um período muito severo aqui de restrição de calorias, sem nutrientes, sem coisas que a gente precisa para manter a nossa sobrevivência. Então, a gente não vai perder esse peso agora, a gente vai conservar essa gordura, essas calorias aqui que a gente está recebendo, que são poucas, mas elas vão continuar aqui com a gente porque a gente pode estar em uma situação de escassez. O nosso corpo, ele é uma máquina de sobrevivência. Então, se você não oferta ali constantemente, pelo menos o que é necessário para sobreviver, ele vai tender a reservar essa gordura. Então, você pode notar, por exemplo, que você até emagreceu, mas a barriguinha continua ali com a gordurinha acumulada, aqui nessa parte atrás das costas, aqui no braço, tá? Então, isso pode ser um acúmulo de gordura que vem decorrente a isso. Tá, Dani, já entendi que o negócio aqui tá mais complexo do que parece. Que não é só calorias, realmente não é emagrecer, não é só calorias. E aí, o que é que eu faço com isso daqui, mulher? Vou sugerir logo de início, não corta frutas, não corta legumes, e se você não tem o hábito de comer, vai procurando pelo menos alguns que você ainda come, mesmo que não seja uma coisa tão prazerosa, mas é algo que vai te ajudar muito, tá? Então, pelo menos meio pratinho ali de salada, no almoço, come primeiro os legumes, depois a proteína e por último o arroz e feijão, ou purê, ou alguma outra coisa do tipo que você costume colocar, tá? Pelo menos 2 porções de frutas ao dia, adicionar ovos e proteínas de boa qualidade. Ovos entram como proteína de boa qualidade, um frango, uma carne, um peixe, leite, queijo, derivados do tipo também podem ajudar bastante, tá? Então, se você for uma pessoa vegetariana, vegana, considere aí um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha, tá? Isso aí vai ajudar muito. Se você ainda tá meio perdido nessa situação, agora nesse mês eu vou abrir 10 vagas de consultoria exclusivas aqui pra galera do YouTube que tá chegando. Então, vai ter um preço exclusivo também, que é justamente para esse público daqui. Se você tem interesse, o link vai estar lá na bio. E eu falei na bio, mas eu também vou deixar aqui nos comentários, tá? Então, vocês vão conseguir acessar aqui nos comentários também esses links. Outra coisa, existe uma coisa que muita gente me pergunta,
que é se existe alguma forma também de acelerar esse processo de emagrecimento. Muita gente precisa, não só por questões estéticas, tá? Mas também por questões de saúde, não tem esse tempo todo para esperar o processo do emagrecimento apenas com alimentação e exercício, que já dá muito resultado e que na verdade é a forma correta, tá? A gente tem também suplementos que podem auxiliar vocês de uma forma muito segura, muito fidedigna aos seus resultados, tá? Então, se você associa esses suplementos com uma alimentação bem balanceada e também um exercício e uma hidratação boa, cara, você vai voar no resultado. É muito difícil não conseguir. Se não conseguir, aí possa ser que exista algum outro probleminha de saúde e tal, que precisa ser investigado. Mas, no mais, excluindo esse cenário de problema de saúde, a gente consegue sim muito bons resultados, tá? Com o comprometimento da pessoa. O que a gente pode estar aí levando junto, de mãozinha dada, com um planejamento alimentar, junto com um exercício e beber água, né? Que é fundamental, inclusive, tô aqui com a minha garrafinha. Gente, a gente tem suplementos, tá? Eu vou deixar a sugestão de um também aqui, vai estar logo abaixo do link da consultoria. É um suplemento que eu gosto muito para emagrecimento, ele tem fibras expansíveis, então ajuda realmente nessa sensação de saciedade, principalmente para quem sente uma fome aleatória ali no meio da tarde, uma vontade de comer doce. Ele tem cromo e ajuda também a reduzir a vontade, na verdade, de doce. Então, se for adquirir e for fazer o consumo dessas fibras, que eu vou deixar o link, lembra sempre de consumir bastante água, tá? Pelo menos uns 300 ou 400 ml de água quando você for tomar as fibras, porque elas vão expandir e elas vão causar essa sensação de saciedade que vai chegar ao seu cérebro de uma forma que ele vai entender: opa, a gente não precisa dessa necessidade toda de comida agora. Tá? O seu cérebro ele vai entender ali que ele não precisa pedir por doce, pedir por uma alimentação muito urgente naquele momento, porque ele vai entender que já está saciado. Tá? Eu acho que esse é o melhor hack assim, de suplemento que a gente tem no momento. E se você chegou até aqui, muito obrigada. Comenta aqui embaixo, inclusive, qual alimento você acredita que era saudável ou que talvez possa vir estar sabotando o seu emagrecimento. Se você tem dúvidas sobre algum deles, comenta aqui que eu vou responder todos os comentários, tá? Não sai daí. Em breve eu volto com mais vídeos. E mais, a gente vai debater um pouquinho mais sobre essas coisas, tá? Um beijo pra você. Tchau!